e sabemos que o Senhor ainda tem algo muito mais para servir-nos. Usa teu filho como sempre. No nome de Jesus. Amém. Pastor. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Poder sentar. Igreja maravilhosa. Coral maravilhoso. Eu acho que vocês deveriam gravar vários clipes. Vocês cantam bem demais. Cantora, obrigado. Querido, obrigado. Aos obreiros, companheiros e amigos, obrigado. Meu anfitrião, obrigado. Sua esposa. Irmãos, estou impactado de ver Deus nesse lugar. Coloca a mão assim no seu irmão e fala se você está cheio. Está pronto para florescer. Frutificar. Aleluia. Eu quero contar uma história nessa manhã. Mas antes de contar essa história, me fizeram aqui um grande desafio. E que Deus tenha dó de mim agora. Solta o playback aí, meu filho. Aí vai vir. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Hoje meu fôlego é a tua vida. Eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda hora que há de estrelas e amar seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Eu quero ouvir a igreja. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante do Zé do Ramalho. A voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante
diante de nós, e a tempestade serra do ramalho. Na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele têm. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Deus revelando ao profeta Isaías um futuro próximo, que demoraria 740 anos, mas cumprindo o que Dr. Lucas escreve no capítulo 10, verso 34 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus não faz acepção de pessoas. E no capítulo 9 de Mateus, verso 9, Deus chama Mateus ali na alfenaria. Mateus era cobrador de impostos, odiado, e Deus buscou Mateus. Mateus, agora convertido, lhe é outorgado escrever o livro de Mateus. E Mateus começa escrevendo, Mateus capítulo 1, verso 1, sobre a genealogia de Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Mas no capítulo 1, verso 5, para se cumprir Josué 2:20, Deus escreve sobre Raabe, um deserto moral, excluída da sociedade. Deus vê em Raabe uma profundidade na sua raiz. Disse: essa vai florescer. Quando Deus olha para Raabe, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 30 e 31, mesmo falando da muralha de Jericó, ele não pôde esquecer de Raabe. E escreve: pela fé, Raabe, a meretriz. Não falou Raabe cheia do Espírito Santo. Não falou Raabe transformada. Chamou ela pelo que ela era. Raabe, a meretriz. Quem conhece sua história é Deus. Pode lhe acusar de todas as formas, mas não pode tirar a graça. Coloca a mão na sua irmã e diz: a graça vem sobre a sua vida. E a graça vai te sustentar. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Mateus 1,17 fala das 42 gerações. E 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita. Essa geração, agora que foi prometido em Joel 2,28, que há de ser que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas quando entra pelo capítulo 2, verso 15 e 16, tem que se cumprir Jeremias 31,15, o choro de Ramá. Herodes quis matar o menino. E Deus disse: fuja. Coloca a mão na sua irmã, se não der, fuja. E espera o tempo de Deus. Sacode o seu irmão, se não der, fuja. Vai para a cidade de refúgio. Lá Deus vai te encontrar. Levante a sua mão 30 segundos. Tecladista, faz um strong, um sting. Levanta as suas mãos e pensa no que você pode ser nessa manhã. Eu vou te ouvir, mãe. Toro te ouvir de guiar, choro.
Oh, de monte e de ras. Deixa seu coração ser florescido agora. Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar a sua necessidade. Porque Deus, Provérbios 15, verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte. O Salmo 139, primeiro diz: eu conheço seu deitar, eu conheço seu levantar, e de longe eu entendo os teus pensamentos. Antes que se forme uma palavra na sua boca, eu já sei o que você vai falar. Naquele momento, para ficar dentro, enquadrado no templo da ceia, Herodes morre e o menino volta. Mas quando chega no capítulo 3, Marcos 1:4, Isaías 40, verso 3, João capítulo 1, verso 4 e 6, a Bíblia diz que aparece João Batista pregando no deserto. E a palavra foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você já imaginou o que é o reino de Deus? Então vamos dissertar. O reino de Deus, Isaías 6, tem serafins. O reino de Deus, Daniel 10, 12 até o 17, 21, tem o anjo Gabriel e tem o arcanjo Miguel. O reino de Deus, Apocalipse 5, tem 24 anciões. O reino de Deus, Apocalipse 19, 17, tem um anjo que fica em pé no sol. O reino de Deus tem nuvens que escamam em fogo e poder. O reino de Deus, Salmo 61, 17, tem 20 mil milhares de carros de fogo. O reino de Deus, Gênesis 32, tem acampamento de anjo. O reino de Deus, Gênesis 28, 14, 15, tem uma escada que desce e sobe vendo a glória de Deus. E o reino de Deus, Hebreus 7, 25, tem o trono de Jesus Cristo. Quando você olha assim, você vê o trono de Deus. Feche os olhos, você vai enxergar por cima desse teto. Feche os olhos e sai dessa dimensão. Santa Ceia é espiritualidade. Santa Ceia é governo para a alma. Santa Ceia é prenúncio de arrebatamento. Santa Ceia é convite para morar no céu. Coloca a mão na sua irmã e diz a ela: se você pode, por favor, falar em línguas estranhas comigo só 1 minutinho. Você pode? Ramon Tuteibinas. Pastor Carlos, o senhor pode falar junto comigo 1 minuto? Ramai Toté. Ramandories. Ô preso, você pode falar junto comigo 1 minuto? Ramandaragas. Criança, você pode falar em línguas 1 minuto? Rabbi Jodei Ono Twitter Edas the day began. Aurabiote Adas Fidida. Capítulo 3 de Mateus, versos 14, 15 e 16. Jesus aparece do Jordão e chega próximo a João e disse: João, batiza-me. João tinha dito em João 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João disse: eu careço de a ti, e tu vens a mim.
E Jesus disse, Lucas 24, 44, João, deixa se cumprir por agora, porque tem que se cumprir em mim o que está escrito no Salmo, na lei e nos profetas. No Pentateuco, Gênesis 3,15, semente da mulher. Deuteronômio 18,15, um profeta semelhante a Moisés. E ele ali foi batizado. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. E o Espírito do Senhor, em forma corpórea de uma pomba, desceu sobre ele. E uma voz falou assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois de batizado nas águas, Mateus 4, primeiro, Jesus foi levado em espírito para ser tentado. E ele disse 3 não a Satanás. Para se cumprir Deuteronômio 8, verso 3 e 4. Para se cumprir Mateus 4, 4, que diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 4, verso 10, 11 e 12, que terminado a tentação, os anjos o serviam. Meu amado, a gente não está sabendo viver nesse presente século. Porque Hebreus 1, 13 e 14 diz que os anjos são ministradores daqueles que vão herdar a salvação. A gente não vê, mas deveria ver. Gênesis 16, 7, Gênesis 21, 15, 16, Juízes 13, e outras passagens bíblicas. Agar viu o anjo do Senhor, Manoá viu o anjo do Senhor, e nós também veremos. Eu ainda acredito que aqui na Serra do Ramalho, alguém ainda vai passar pelo anjo de Deus. Eu acredito que ele vai na sua casa e você vai ver um dia ele lá. Eu acredito que você vai sair do mundo atmosférico, o abstrato para o ser humano, mas espiritual para crente. Eu acredito em arrebatamento de sentido. Eu acredito em variedade de língua, dom de milagres. Eu acredito em poder sobrenatural. E nessa manhã aqui, levante a mão. Queremos viver o sobrenatural de Deus. Aperta o dedo aí, tecladista. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. É muita glória nesse lugar. É muita glória, é muita glória, é muita glória nesse lugar. Mateus capítulo 5, verso 4 pregou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 6, verso 9, ensinou a orar o Pai Nosso. Mateus capítulo 7, verso 1, pediu para não julgar, para não ser julgado. Mateus capítulo 8, verso 1 até o 4, curou aquele leproso. Mateus capítulo 8, verso 7 até o 12, curou o criado do centurião. Mateus 8, 14 e 15, curou a sogra de Pedro. Mateus capítulo 9, verso 27, curou 2 cegos de uma vez só. Capítulo 10 de Mateus, verso 8, deu autoridade sobre os enfermos, sobre os demônios e ressuscitar os mortos. Mas Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diga para sua irmã assim: a sua cura hoje é inevitável. A sua mente vai ser curada. Haverá milagre aqui na sua casa, na sua família. Deus vai te dar autoridade nessa manhã
Será que a igreja tem coragem de abrir a boca e dar um brado de glória? Capítulo 12 de Mateus, verso 1 até o 4. Maior que o templo, maior que a oferta. Mateus capítulo 12, verso 8. Senhor do sábado. Mateus 12, 39 e 41. Mais sábio que Salomão, mais profeta de que Jonas. Capítulo 13 de Mateus, o semeador. Capítulo 14 de Mateus, verso 25. Andou sobre as águas. Mateus capítulo 15, 22. Atendeu a mulher Cirofenícia, dizendo a ela: eu não posso deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher que veio para florescer e frutificar, ela disse: eu sei, Senhor, mas também sei que os cachorrinhos comem dos que caem na mesa. Jesus disse: olha, por essa palavra vai, a tua filha está curada. Mateus 16, verso 13, perguntou sobre o seu caráter. Quem diz os homens que eu sou? Um disseram Elias, Jeremias ou dos profetas. Mas Pedro disse: tu és do Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, 20, ele disse: irei agora a Jerusalém, onde vou ser morto, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Mateus 17, ou Hebreus 3:3, ou Êxodo 34, 29, diz que o rosto de Moisés brilhava. Jesus é maior do que Moisés porque ele transfigurou todo o corpo, não só o rosto. Josué 4:8, 9, Hebreus 4:8, 9. Jesus é o repouso e é Senhor e maior do que o sábado. Hebreus 1:4, ou 2 Reis 19:35. Jesus é maior de qualquer anjo em glória e poder, porque ele é Deus. No capítulo 18, pregou a maior mensagem. 18, 21 e 22. Você não pode perdoar só 7 vezes. Tem que perdoar 70 vezes 7. No capítulo 19, 26, prometeu 100 vezes mais para quem largar tudo e depois da vida eterna. No capítulo 20, pegou sobre os trabalhadores e a 10ª ou 11ª hora, todos receberão igual, porque quem paga é ele. No capítulo 22, 14 até o 18, diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No capítulo 23, verso 1 e 2 de Mateus, pregou sobre a cadeira de Moisés. Os fariseus sentavam, pregavam, mas não cumpria. Mas no capítulo 24, pregou sobre a escatologia, terremotos, peste, fome e praga. No verso 8 disse para a gente não se assustar, porque é só o princípio das dores. Mas no capítulo 25 pregou sobre as 10 virgens. Como que está a sua lamparina aí? Tem azeite para suportar? Como que está seu relacionamento com o Espírito Santo? Como que está seu coração nessa manhã? Está pronto para ceiar? Sentir o gozo da ceia? Será que você pode abrir as duas mãos abertas assim para cima e receber essa bandeja de Deus? Eu vou lhe dar 1 minuto para você glorificar. Amanchotei, mamá. Chega o vento soprou, Senhor, amada paz. Ora, assumei. Abre o seu coração nessa hora. Eu vou lhe dar 1 minuto para você expor seu coração para Deus. Diz para Ele a sua necessidade. Eu já senti tanta presença de Deus aqui hoje de manhã. Com aqueles louvores, com o testemunho da tua filha, Senhor.
Senti tanta tua presença aqui nessa manhã, que a minha lamparina está transbordando de azeite. Abamá, chore. Serra do Ramalho tem profeta. Serra do Ramalho tem profeta. Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar em língua de estranha e receber variedade de línguas de estranha e receber batismo no Espírito Santo. E você que nunca mais falou em língua vai falar, porque o azeite está transbordando aqui. O azeite está transbordando aqui. Glória! Vai bababa shoba. Dore jonde mia ide. Chone ana, chore mionda, moide. É muita glória aqui, Serra do Ramalho. É muita glória nesse lugar, Serra do Ramalho. Tem profeta aqui. Pergunta a sua irmã, se tu é profeta, entrega. Se tu é profeta, dá lugar. Se tu é profeta, dá lugar. Aumenta esse fundo aí, menino. O noivo virá. Haverá o grito da meia-noite. O noivo virá. Passando essa parábola, entrando pelo Evangelho de Lucas 22, 39. Jesus agora vai ao Getsemane para se cumprir João 12, 24. O trigo tinha que morrer. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 26, verso 37, que Jesus sentiu angústia, sentiu tristeza. Orando, Lucas 22, 41, a sua grande sudorípara estourou, e seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja a minha, mas a tua vontade. Diz a Bíblia que os anjos o confortavam. Aleluia. Aleluia. Prevaleceu a vontade do Pai. A Bíblia diz que Jesus agora, Mateus 27, 4, 14, traído e vendido por Judas, foi entregue a Pôncio Pilatos. João 18, 36, Jesus disse para Pilatos: rapaz, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam. E se eu quisesse, eu pediria a meu Pai legiões de anjos, invadiria Jerusalém. Mas é chegada minha hora. Levítico 2,13. Eu sou oferta pacífica temperada com sal. Só eu podia fazer isso. Mateus 27, 19, meu pastor. O Espírito de Deus vai na casa de Pilatos. E a mulher de Pilatos é visitada.
E ela viu toda a crucificação. E ela gritou: Deus, não faça isso! E correu. E bateu. E disse: guarda, por favor, eu sou esposa de Pilatos e quero falar com meu marido. E eles disseram: seu marido disse que não vai atender ninguém. Avisa ele que interrompa o julgamento. Eu quero falar sobre o Nazareno. E Pilatos interrompeu o julgamento. 40 minutos. E a mulher dele disse: meu marido, não entre na questão desse justo, porque eu muito sofri por causa dele. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 23, em memória de mim. Jesus disse em Mateus 26, 26, em memória de mim. Só consegue ser espiritual quem tem memória. Levanta as mãos se você tem memória. Em memória de mim. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pilatos voltou ao julgamento, Mateus 27, 23, e pediu que soltasse Jesus. Mas o sumo sacerdote e os judeus não quis atendê-lo. Pilatos fez outra tentativa, soltar um dos prisioneiros, e colocou Jesus e Barrabás. Mas a multidão disse: solte Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos disse que o sangue dele não caia sobre mim, e lavou as mãos. E eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Jesus foi condenado, João 19 primeiro. Condenado, Mateus 27, 26. E colocado no meio de 2 soldados, amarrado, para se cumprir Zacarias 13, verso 6, Provérbio, capítulo 3, 15, 16. Mão esquerda e direita aí dos seus pés. O carrasco tinha um azorague cada um. 3 tiras, ou osso ou chumbo. E começou os açoites. Décimo açoite. O primeiro grito que Jesus deu foi intrínseco. 15º açoite. Virou doce. Rasgou o diafragma. Pegou a altura dos olhos. 20º açoite, câimbras. Baixa temperatura. Má correspondência cerebral. Pouca fluidez do sangue. Baixa oxigenação. 25º açoite, grito abdominal. 30º açoite, primeiro pré-desmaio. E os anjos de pé diziam: levanta, Jesus. Levanta. 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 A Bíblia diz, Romanos 8, 22, que a natureza gemia. A Bíblia diz que os anjos queriam invadir Jerusalém, mas a mão de Deus não deixou. 31º açoite, ofegante, procurando ar para respirar, sangrando, porque os açoites eram milimétricos e pegavam no mesmo lugar.
Tinha lugar que você tinha 1/3 do dedo menor de profundidade. Diz que tinha pedaço de carne que foi até 5 metros de distância. Diz que o nervo branco aparecia em alguns lugares. 35ª açoite. O grito mais pavoroso da eternidade. Boremias, Raweturemima, Rabachudebebias, Toremechuteiotoidividias. Quem sente a presença, levante as mãos. Quem pode glorificar? Rabaichonemia. Nona açoite. Desamarraram, jogaram ao chão, agrediram e o arrastaram. Mateus 27, 32 e 35, ele abraçou a cruz. Mas quando foi tentar levantar, caiu. Abraçou a cruz de novo, fez pressão com o joelho, mas a força tinha perdido, caiu. Aí o Espírito Santo foi lá na zona rural, lá no campo, e gritou: Simão! Simão! Aquela mesma voz que falou com Abraão. Simão! Sim, Senhor! Vai na via dolorosa agora! Jesus, meu filho, precisa de você agora! Sempre vai ter um crente fiel. Levanta a mão bem alto, sempre vai ter. Sempre vai ter uma igreja como Filadélfia. Sempre vai ter uma igreja que canta como vocês cantam. Sempre vai ser uma igreja que adora como vocês adoram. Simão chegou na via dolorosa. O soldado romano disse: é você. Ajude ele. E Simão se abaixou e ficou frente a frente com Jesus. Todo ensanguentado, Isaías 53, verso 4 e 5, desfigurado, sem formosura alguma, com a voz trêmula, com frequência baixa, e disse: Simão, me ajude a chegar no Gólgota. E Simão pegou a mão do mestre e disse: coloca aqui no meu ombro, Simão. E desse lado eu te ajudo a carregar a cruz. E vamos. Quando chegou a determinado lugar, Jesus falou: basta, Simão. Aqui dá para me chegar. Chegou no Gólgota, crucificado, mão esquerda e direita, para se cumprir Êxodo 12, 46, os ossos não poderiam ser quebrados, as cartilagens
se uniram, porque o prego não era cônico, era quadrado, tinha atrito, não era rolamento, atrito com impacto. E cravou as mãos. Diz que quando o martelo desceu, o corpo virou em diagonal, tal impacto, com rins afrouxado, baço estourado. Jesus poderia ter se urinado todo. Mas o poder sobrenatural sobre ele era tão grande que os seus rins se fortaleceram na dor. Diga, pastor, mesmo na dor você está forte. Mesmo com dificuldade você está forte. Mesmo com tristeza você tem alegria. Mesmo com porta fechada você vai resistir. Porque você nasceu para florescer. Nasceu para dar fruto. Será que você pode abrir a boca e dar um prato de glória e nasceu para dar fruto? Quando foi crucificar os pés, o prego tinha o dobro de altura e mais um pouquinho de diâmetro. Diz que quando crucificou os 2 pés, para se cumprir João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando os pés foram cravados, suspendeu o dorso e as mãos, e rasgou mais os pés, rasgou mais as mãos. Foi levantado, estava preparado o local da cruz, devia ser descido assim, ó, mas soltaram. E ao soltar o impacto, rasgou mais a mão e os pés. E Jesus deu mais um grito. E ficou, Mateus 27, 45. Para se cumprir a profecia de Amós, capítulo 8, verso 9. Naquele dia o sol escurecerá ao meio-dia. Quando foi 5 para as 3 da tarde, o sol começou a querer ofuscar. E Deus disse para o sol, obedeça, é só 3 horas da tarde. E quando chegou às 3 horas da tarde, o sol se retirou. Jesus ficou 3 horas com a... E ele se lembrava de tudo do seu ministério. Mas depois das 3 horas, Marcos 15, 34, ou Mateus 27, 46, Jesus disse, Eloi, 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 lama, lama. Eloi, Eloi, lama, lama. Lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama, lama. Deus meu, por que me desamparaste? João capítulo 19, verso 28, Jesus teve sede. E João, eu tenho sede. E na sede dele, para se cumprir o Salmo 69, 21, diz, na minha sede pedi água e me deram vinagre. Provando vinagre, ele disse, João 19, 30, ou Mateus 27, 50. Pai, tetelestai, está tudo consumado. E entregou o Espírito. E houve um grande terremoto. E o véu do templo se rasgou. Sepultado. Quando chegou o 3º dia, já estou passando para o Senhor.
Os anjos em reunião no céu. Os discípulos com medo. João 20, 19. Trancado. Maria Madalena lá. Quando deu o terceiro dia. Mateus 28, primeiro, Marcos 16, primeiro, João 20, de 1 até o 7. E Lucas 24, primeiro, a ordem foi dada. Anjo, desce lá. Terremoto, acompanha ele. Tira a pedra. Está na hora do meu filho ressuscitar. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Quem dá glória, Jesus está vivo. Mas tinha que se cumprir. Efésios 4:8, Salmo 69, 21, e tinha que se cumprir também. Apocalipse 1, 18, 19. E tinha que se cumprir o Salmo 68, 18. E Gênesis 49, verso 10. No inferno, numa festa, matamos Nazareno. Aperta o dedo, tecladista. Fica ligado em mim, menino. Naquele momento, Jesus ressurge. A pedra foi tirada. O anjo sentou sobre ela. E Jesus disse: Pai, Maria Madalena está aqui. Eu não posso ir aí sem falar com ela. E Maria Madalena estava ali. E Maria Madalena floresceu ali. Marcos 16, 7 diz que ela tinha 7 demônios. E foi liberta. E ficou assim. Vamos comigo, meu pastor. Aí surgiu Jesus. O senhor trabalha aqui? O senhor é jardineiro daqui? Porventura sabe quem foi que tirou o corpo daqui? Me diz para me cuidar. Me fala. Aí Jesus disse: Maria. E ela disse: Rabone. E quando foi tocar, Jesus disse: não toque em mim, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Mas vai a vida, meus irmãos, Lucas 24, 49, 24 e 46. Que me verão na Galileia. Vai para lá, diz que eu estou vivo. Aí gritou: Pai, posso ir no inferno agora, Pai? E o pai disse: filho, vá no inferno agora. E Jesus entrou no inferno marchando. Os demônios começaram a dizer: está clareando aqui. Está clareando aqui. Que dia é hoje? Terceiro dia. É o Nazareno. Ele está vindo aqui. Ele está vindo aqui. Ele está vindo aqui. É o Nazareno. Jesus chegou e disse: Satanás, você perdeu. Me dá a chave do inferno e da morte. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mas havia João, estava no deserto da ilha de Pátmos, com todo o seu ministério pronto, mas faltava o fruto do deserto. Aí João, capítulo 21, verso 22, João está lá na ilha de Pátmos, Apocalipse 1, 9, 10 e 11. Meu amigo falou que vinha, meu filho. Porque ele falou que um de nós não morreria sem ver glorificado. Eu vi Jesus pregando. Eu vi Jesus morto na cruz. Eu vi Jesus ressuscitado. Glorificado ainda não vi. Aí Jesus disse: Pai, deixa eu ver João.
Aí Deus disse: filho, você está glorificado. João não vai poder te ver assim. Pai, fala com o Espírito Santo. Aumenta a unção dele, aumenta. Mas se ele morrer também, eu ressuscito ele lá, pai. Deixa eu ver João. Deixa eu ver João. Deixa eu ver João, pai. Deixa eu ver João, pai. E João dizendo: meu amigo vai vir, meu amigo vai vir, meu amigo vai vir. E de repente, Apocalipse 1, 9 e 10 diz: eu, João, prisioneiro do Senhor, estava na ilha de Patmos, quando ouvi atrás de mim uma voz de trombeta, como de muitas águas, e olhei para ver quem era um que anda no meio dos castiçais, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés é reluzente, como bonito da fornalha, ele tem uma espada, e o seu cabelo é grisalho, e quando eu olhei para ver quem era, eu caí, e quando eu caí, uma mão me tocou de João: levanta-te, sou eu, João. Sou eu, João, não temas. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a estrela, fique de pé, e a geração de Davi. Abraça sua irmã aí. Eu fui aquele que fui morto e eu estou vivo para sempre. Abraça, abraça sua irmã, fale em língua de estreito, abraça, abraça, abraça. Abraça sua irmã e fale em língua de estreito. Jesus vive, obreiro. Obreiro, dê um abraço no seu pastor, dê um abraço no seu pastor, obreiro. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Abraça seu pastor, obreiro, abraça seu pastor. Rebaia Samata. Oh! Rebaia Tequedera. Já abraçaram seu pastor, já abraçou, já abraçou, já abraçou, já abraçou. Eu quero todos os obreiros abraçar o pastor. Rebaia tá. Adoração. Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória.